Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Estamos terminando o mês de maio, hoje dia 30, e não podemos desassociar o mês de maio às aparições de Nossa Senhora do Rosário em Fátima. Naquela manhã de 13 de maio de 1917, Lúcia, Francisco, Jacinta, os dois hoje santos, irmã Lúcia em processo de beatificação, pastoreavam seu rebanho. Atividade normal, corriqueira e trabalho da família para sua subsistência, quando Lúcia percebe sobre uma azinheira uma senhora vestida de branco, que no primeiro momento lhes assusta, que no primeiro momento há um pânico, há uma vontade de correr, como toda criança. Mas essa senhora pede que não tenham medo e que se aproximem da azinheira. E Lúcia pergunta: quem a senhora é e de onde vem? E Maria diz: eu sou Maria, a Virgem Maria. Eu venho do céu. E eu quero pedir que vocês voltem aqui no dia 13 até outubro, porque quero lhes dar uma mensagem. Vocês conseguem imaginar, meus irmãos, o que 3 crianças iletradas? Eu estive em Portugal e tive o privilégio de conversar com 3 primas de Lúcia vivas, e elas não tinham educação, não tinham ensinamentos, não tinham escola. Como chegar em casa e contar isso? E segundo uma das primas da Lúcia, a Lúcia fez um pacto com Jacinta e Francisco de nada dizerem quando chegasse em casa, voltando com o rebanho. Mas Jacinta, a mais nova, não se conteve e, chorando muito, contou para a mãe. Foi repreendida, Lúcia foi chamada pelas tias também, Francisco foi interrogado, Francisco teve que confessar que realmente viu, e eles ficaram proibidos de voltar à cova da Iria. Acontece que no dia 13 de junho, eles não se contiveram, e talvez porque a família já tivesse quase que esquecido o episódio, eles foram. E ali estava Nossa Senhora à espera. Maria diz para aquelas crianças que rezem o texto todos os dias. Antes disso, havia aparecido o Santo Anjo, que lhes ensinou a oração: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. E esse anjo vinha com um cálice encimado pela Eucaristia, ensinando às crianças o valor e a importância da comunhão. Nesta aparição de junho, Nossa Senhora pede que rezem o texto. Nossa Senhora pede que o texto seja realmente uma mediação. Ela diz que tem planos com a reza do texto, que mais do que uma oração de repetição, é verdadeiramente uma oração de intercessão. É uma oração de mediação de graças. É uma oração que atinge o céu, porque foi a saudação angélica e por isso tem valor, e comove o coração de Deus em benefício da humanidade. Nossa Senhora diz na aparição de julho, e aí eles tinham sido levados à delegacia, à polícia, mas conseguem voltar para a cova da Iria, que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E que por meio deste coração queria salvar a Rússia, queria salvar da peste comunista. Nossa Senhora adverte que muitas pessoas morrerão. Estava se referindo à epidemia que viria, né, da gripe espanhola, que haveria uma grande guerra se o mundo não se convertesse. E que ela estava segurando a mão de Deus sobre a humanidade. Na aparição de agosto, a Santíssima Virgem pede
para que se reze pelo Santo Padre, o Papa, que a igreja combatida já então precisava das orações. E a essa altura, as cidades vizinhas já tinham vindo para Fátima, Ajustrel, Vila Nova de Ourém. Estavam pessoas acampadas ao redor da Cova da Iria. A polícia não conseguia conter. Um inspetor levou as crianças para o interrogatório e colocou em salas separadas e mandava que as crianças gritassem para que as três imaginassem que cada uma estava sendo torturada. Mas o próprio interrogador viu na inocência daquelas crianças a impossibilidade de uma mentira. As histórias eram iguais, as mensagens iguais, os comentários iguais, as observações iguais. O interrogador dizia para Lúcia, você disse que Nossa Senhora apareceu com um manto azul. E ela disse, não, senhor, eu disse que ela apareceu com um manto branco. E o interrogador perguntou a Jacinta, você dizia que ela usava uma faixa azul. Não, ela não tinha faixa azul. Todo o manto era branco, a vestimenta era branca. E dizia para Francisco, você disse que ela possuía várias cores na roupa. Francisco disse, eu não disse isso. Eu disse que era uma senhora toda vestida de branco, com um véu da cabeça aos pés. Então o interrogador dizia para os outros lá, era impossível que crianças iletradas não soubessem, como se diz, estivessem mentindo. Meus irmãos, a pobreza era tão grande que o terço de Lúcia, Jacinta e Francisco eram terços de pedras, pedrinhas furadas, amarradas em um torçal, que viravam o terço, por não terem condições de terem um terço. Tem até uma história muito engraçada que diz que Nossa Senhora mandou rezar o terço todos os dias, mas como eles eram crianças, rezava assim a Jacinta. Ave Maria, a primeira. Depois começava. Essa é como a primeira, essa é como a primeira, essa é como a primeira. Nossa Senhora teria dito, não, é preciso rezar o terço todos os dias, a mesma oração sempre. E no dia seguinte, Jacinta rezava, essa é como aquela, essa é como aquela, essa é como aquela. E Nossa Senhora, novamente, compreendendo Jacinta, lhe explica o valor do terço. Maria diz que o terço é a grande ferramenta que abala o inferno. O terço é a grande arma que destrói os planos de Satanás. Porque cada vez que Satanás escuta a saudação angélica, ele é obrigado a admitir que o Salvador já veio e veio por uma virgem. Cada vez que eu e você rezamos Ave Maria, nós abalamos o inferno, se assim podemos dizer, porque repetimos a saudação angélica, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, nesse momento, se renova no mundo a história da salvação. Se renova perpetuamente a história da vinda do Salvador. Se repete no mundo que o Salvador virá. Por isso que a oração do terço não tem um caráter de mesmice, chatice, coisa repetitiva. Que as pessoas verdadeiramente que descobrem o sentido da oração sabem que não é assim. Muito menos o terço é um mantra tibetano. Não é um mantra budista, mas é algo que nos liga a Deus. Quando nós contemplamos os mistérios semanais, nós estamos fazendo memória da nossa história da salvação. Cada vez que rezamos o texto, meditando nos seus mistérios, nós estamos restaurando a história da nossa salvação e nos inserindo nela. Portanto, quando eu e você rezarmos o texto, que não seja enfadonho, cansativo, uma obrigação mariana, um fardo, um peso, mas uma alegria, não é? Dizia Nossa Senhora a uma vidente dela na Itália, que quando nós rezamos o texto, quando rezamos a primeira Ave Maria, é como se fosse uma ligação e Nossa Senhora diz, fale meu filho, fale minha filha, sua mãe está na escuta. Olha que coisa linda. Então, essas aparições de Fátima, elas são proféticas, porque tudo que Nossa Senhora disse aconteceu.
Tudo que Nossa Senhora predisse aconteceu. Ela veio preparar a humanidade, mas a humanidade não deu ouvidos. Tudo poderia ter sido evitado, mas como sempre, a mensagem da fé fica para trás em nossas vidas. Nós acreditamos muito mais no lúdico, no mágico, não é? No esplendoroso, do que naquilo que é para o cotidiano de nossas vidas. Será que nós cremos verdadeiramente que Jesus está na Eucaristia? E por que só vamos para a missa no domingo? E quando dá? Será que nós cremos mesmo de verdade que ele está na hóstia consagrada? E por que não vamos adorá-lo durante a semana? Será que nós somos marianos e estamos rezando o terço ou o rosário? Porque o certo seria rezar o rosário, mas nós temos tantas obrigações. Outro dia uma senhora me dizia, mas são 4 terços, eu tenho tanta obrigação. Eu dizia, a senhora pode rezar um terço de manhã, a senhora pode rezar um meio-dia, pode rezar uma tarde, pode rezar uma noitinha, pode rezar o outro quando já estiver dormindo, e se estiver dormindo e o terço cair das mãos, amanhecer debaixo da rede, Jesus entende. Porque Nossa Senhora não sabe matemática. Ela não fica contando, ei, volte, faltou uma bolinha, faltou uma bolinha. Você pulou 2 bolinhas. Não, gente. Mas é uma expressão de amor. Você se cansaria de dizer várias vezes para uma pessoa amada, eu te amo, você é importante para mim, você faz parte da minha vida, você é um dos sentidos da minha vida, você é a rosa do meu jardim. Pois muito bem, cada Ave Maria é uma expressão de amor a Maria, é um elogio a Maria, é um dizer, mãe, eu te amo, mãe, eu te venero, mãe, eu glorifico a Deus porque você veio ao mundo, Maria, eu te amo, Maria, tu és a senhora do meu ser, Maria, tu és a mãe da minha vida. És a senhora do meu coração, a divina pastora da minha vida. Eu sou tua ovelha, Maria. É isso que você e eu dizemos em cada texto. E não aquela oração apressada, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Não, isto não vale. Isto é peso, isto é obrigação. A oração precisa ser livre expressão de um coração mariano, livre expressão de uma vontade de agradar a Maria, por isso mesmo agradar a Deus. Quando nós rezamos a Ave Maria, nós estamos em comunhão com o coro dos anjos. E esse coro dos anjos nos ajuda a rezar com recolhimento. Agora, precisa que o católico saiba o que está fazendo. Precisa que o católico saiba o que está rezando. O católico precisa entender o porquê de cada coisa. Eu e você, católicos, precisamos entender por que nós acendemos velas. Por que nós colocamos flores no jazigo dos nossos familiares falecidos. Por que nós vamos à Santa Eucaristia? Por que rezamos o texto? Por que temos imagens? Por que temos os escapulários? Por que temos medalhas? Por que nós nos consagramos a Maria? Por que temos devoção a determinado santo? Por que vamos em peregrinação a Canindé? Vamos a Lourdes? Por que nós temos um sentimento muito grande com as almas do purgatório? E nós devemos saber disso catequeticamente, ou seja, fundamentado na palavra de Deus e na doutrina da igreja, porque qualquer vento de doutrina derruba isso. Porque qualquer vento de doutrina que venha dos hereges vai tirar isso de nós. Se alguém perguntar a você por que você cultua Maria, você tem que ter essa verdade teológica solidificada dentro de você. Não é para dar um show para o outro, não é para dar uma aula de teologia, simplesmente expor o que nós cremos. Santa Teresa d'Ávila diz uma coisa que nos ajuda: quando eu quero, e quero o que quero. Quando eu quero, e quero o que quero. Ela chama isso de determinada determinação. Você é mariano? Isso tem que estar impresso em você, gravado em você. Me desculpe a comparação, deve estar tatuado em você. E não ser uma coisa que acontece só no mês de maio. Tem gente que é louco por Nossa Senhora de Fátima. Eu conheço pessoas, mas só no dia 13 de cada mês. Passou o dia 13, quem é Nossa Senhora de Fátima? Ah, agora só no próximo mês. Assim já é demais. Tem gente que ama Nossa Senhora de Fátima e se veste de branco todo o dia 13. Mas lá por dentro da alma,
está, não é? O escuro das virtudes não praticadas. Então nós temos que saber o porquê do nosso culto a Maria. Uma segunda coisa que Nossa Senhora veio pedir nas aparições de maio a outubro, a conversão perene, ou seja, constante. Convertam-se, 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 convertei-vos. São inúmeras vezes que Nossa Senhora diz isso. Há um livro chamado Memórias da Irmã Lúcia, você pode encontrar isso nas editoras católicas. Ela mandou, deixou isso publicado depois que o Papa Paulo VI autorizou. Até então não era permitido, mas agora está nas livrarias católicas. Memórias da Irmã Lúcia. Ela diz que Nossa Senhora disse, ela não sabe dizer quantas vezes Nossa Senhora veio pedir a conversão, a metanoia, conversão, né? Ou seja, convergir para, mudar para, em direção para. Você já notou quando nós falamos da palavra fulano te orienta? Eu digo isso, você já disse, fulano te orienta, não é? Te orienta, ou seja, te volta para o Oriente. Já notou isso? Te volta para o Oriente, te orienta, te volta para o Oriente. E de onde é que vem a salvação? Do Oriente. Jerusalém, Nazaré, Belém, a Palestina, Jesus, Maria e José. Então, quando eu digo fulano te orienta, eu estou dizendo te volta para o Oriente. Lá está a salvação em Jesus, na sua história. Então a irmã Lúcia diz nas suas memórias que não sabe dizer quantas vezes Nossa Senhora falou, convertei-vos. Havia uma pressa em Nossa Senhora, havia uma angústia, se é possível dizer assim, porque no coração de Nossa Senhora não existe mais angústia, não é? Mas havia assim uma ânsia de Maria para pedir, se convertam enquanto é tempo. A salvação é hoje. A salvação é agora. Nossa Senhora pedia com o coração de mãe, por quê? Porque ela podia, pelo seu poder intercessor, pedir a Jesus a salvação do mundo. Caríssimos irmãos, o mês de maio termina, mas não termina a vida mariana. Logo em seguida começa o mês do Sagrado Coração de Jesus, que coisa linda. Termina o mês da mãe e começa o mês do coração do filho. Parece que a mãe prepara, não é? A festa do coração do filho. Mas não vamos deixar apagar a chama mariana dentro de nós. A gente não reza, Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, que a chama de amor continue pela oração do terço. Você tem dificuldade de rezar o terço? Reza o mistério de manhã. Reza outro mistério meio-dia, à tardinha, à noite. Já para dormir, reze o último mistério. Mas contemple os mistérios, né? Vai buscando na segunda-feira os mistérios gloriosos, na terça-feira os dolorosos, na quarta-feira os gloriosos, na quinta-feira os mistérios da luz, novamente na sexta-feira os dolorosos, novamente no sábado os mistérios, digamos assim, da nossa própria salvação, que vem contando a história de todo o momento em que Maria recebeu os chamados, o chamado para ser a mãe do Senhor, os mistérios gozosos. Você vê que nenhum dia da semana está fora de um mistério da salvação. E se colocaram na sua cabeça coisas que a Bíblia proíbe orações repetitivas, Jesus falou disso, mas sabe por quê? Porque os fariseus e saduceus ficavam rezando aquelas orações sem parar, se balançando na frente do muro das lamentações, né? Quando a gente vai na Terra Santa, a gente vê isso, estão lá se balançando, eles ficavam rezando aqueles salmos, aquelas profecias, mas não mudavam de vida. Continuavam avarentos, injustos, agressivos, violentos. Jesus não está falando da Ave Maria, não. Está falando daquela prática judaica de ficar se balançando, rezando orações, mas sem mudar de vida. Porque se fosse assim, como dizem alguns dos nossos outros irmãos, né, que são orações repetitivas, então você só poderia cantar uma canção de Aline Barros uma vez na vida. Você só poderia ler uma passagem bíblica uma vez em toda a sua vida, porque seria repetitivo. Você só poderia cantar um hino da harpa cristã uma vez em sua vida, porque o segundo já seria um canto repetitivo, ofende a Deus. Então isso é bobagem, isso é falta de estudo teológico,
e até mesmo, né, falta de união histórica com Jesus. Então não vem ao caso. Mas não se canse de rezar o texto, porque ele é um caminho de luz, é uma cadeia de luz que nos leva a Maria, que nos leva a Jesus, nos interliga a Deus. Abençoado 30 de maio. Ó Mãe, cuide da humanidade. Pedido teu, Maria, e Jesus mandará embora esta pandemia. Amém.